Eba, estou ao vivo e estão informando aos meus seguidores que eu iniciei um vídeo ao vivo, mais uma quarta literária comigo, Simone Nazar. E hoje a gente vai falar com uma pessoa incrível e eu já vou convidá-la aqui, ó. Então, peraí, vamos lá. Boa noite a vocês que estão em. Olá, pessoal. Oi, Patrícia, boa noite, querida. Boa noite, Sofia, Luciana. Olá, Chegou, minha tudo bem, amor? queridíssima Na hora que Cláudia eu fui apertar, eu travei o Wisberg. celular. Não, de vez em quando cai, é uma maravilha aqui, né? É uma Quem sabe faz beleza. ao vivo. Muito boa noite para quem está chegando. E eu estou aqui com a Cláudia maravilhosa. Sempre, é sempre um Adorei, prazer. maravilhosa. É sempre um prazer estar aqui pertinho de você, mesmo que seja virtualmente, porque eu estou morrendo de saudade da gente sentar ao vivo e a cores, né? E Com se certeza. abraçar e conversar. Um dia a gente vai conseguir. Falta pouco, já faltou muito mais, né? Pois é, né? Agora não, agora, graças ao céu, já estamos vacinadas, daqui a pouco melhora tudo isso e a gente vai poder novamente estar juntos do jeito que a gente gosta, né? Com certeza, Bom, com certeza. Muito bom estar aqui, Simone. Obrigada pelo convite. imagina, o prazer é meu. E hoje a gente, bom, a Cláudia, ela é produtora, ela já trabalhou você trabalha ainda, né, com É, eu atores, faço gestão você, de carreiras, né? Mas você eu faz comecei com ainda, né? produção de elenco mais simples, né? Uma produção de. Não é mais simples, é outro viés. Com produção de elenco Sim. para TV, para publicidade. Hoje em dia eu faço gestão de carreira desses atores que eu escalava. Isso, que é muito legal também, É. né? Mas hoje a gente não vai falar com a gestora de carreiras, que é super bem sucedida no que faz. Um dia a gente até fala sobre isso. Foi assim que nós até nos conhecemos, né? Ela me Sim. chamava para me dar trabalho, olha que delícia. Muito bom, né? Por É, isso que mas o tem muita melhor de gente que gosta de mim, sabia? Mas o melhor de tudo não era isso. O melhor de tudo foi realmente a gente ficar amiga, porque você é uma pessoa super especial e é uma mulher admirável. E a gente vai conhecer um pouquinho aí a faceta dessa mulher admirável com quem nós vamos conversar. Hoje eu digo nós vamos, Muito porque quem obrigada pelos tiver, elogios. imagina, a gente, quem tiver aqui vai poder perguntar, a gente vai responder, enfim, fiquem à vontade, né? Mas, Claudinha, me conta, como é que surgiu essa sua pulsão escritora? Quando é que você percebeu que era escritora? Eu sei que você tem um livro que você ajudou a escrever, mas não assinou, e tem um livro que você escreveu. Mas antes disso, quando foi que você começou a escrever? Como foi que você percebeu? Como é que você se encontrou aí com as letras, com a literatura? Conta pra gente. Na verdade, eu nunca dei muita atenção a esse lado, mas curiosamente, Simone, buscando lá no meu passado, nas minhas férias de colégio, eu viajava com meu pai, meus pais eram separados, então eu passava uns dias com ele viajando. E nessas viagens, eu levava um caderno, na época não era nem caderno de espiral, era aquele caderno, um caderno e eu escrevia novelas, né? Tinha percebido. O início. Você conseguiu me ouvir? Porque para mim você ficou um pouquinho. Pois é.
Volta de novo, porque você deu uma desconectada e ficou reconectando e a gente perdeu. Então, a gente estava lá nas É, férias com seu pai, com o caderno que você levava. Vai lá. isso. E eu escrevia novelas. Ai, que delícia! Muito curioso, né? E quando eu comecei a trabalhar com produção de elenco, que eu comecei a ter acesso a roteiros de verdade, eu olhava aqueles roteiros de novela e falava, mas eu escrevia isso. Porque, assim, Olha, você escrever uma novela quando é criança, ok, você vai lá contando, botando as falas, está tudo certo. Mas eu não, eu colocava direitinho como é um roteiro de verdade. Para quem não sabe, os roteiros eles vêm muito detalhados, né, Simone? sim, Então vem cena sim. 1, se é externa ou se é estúdio, se é dia ou se é noite. Enfim, vem tudo muito pontuado. Tem Uhum. várias rubricas do que está acontecendo. Não são só as falas, são as cenas descritas com as falas. E eu fazia assim quando era pequena. Então, eu Olha achei que muito curioso quando demais. eu comecei a ter acesso de que eu tinha essa noção sem saber de nada. Nossa, Bom, será que vem por passa aí tudo, uma acabou, escritora de tranquilo, enfim. novelas? É muito curioso, né? Aí, quando eu começo a trabalhar como gestora de carreiras, que eu começo realmente a trabalhar com planejamento de carreiras, com prospecção do nome dos artistas e tudo, o que acontece? Eu começo a fazer alguns livros, principalmente de chefe de cozinha, curiosamente. E aí eu conheci uma editora e fui ficando amiga dela, né? Conversava bastante e Uhum. tal. E ela, você tem que escrever um livro, você tem que falar da sua vida, você tem seu livro, sua vida dá um livro. Mas, Simone, Tá cá entre mesmo, né? nós, Vários, vários. a vida de qualquer pessoa bem contada dá um livro. Isso não é um privilégio meu. Tudo bem, minha vida tem vários percalços, vários, né, tombos e levantes, enfim. Realmente a minha vida daria um livro. Mas eu não tinha a menor vontade. Você me conhece há muitos anos, né? Realmente há muitos anos. Você sabe que eu sou uma pessoa, eu sou risonha, eu falo alto, eu gargalho, eu converso com todo mundo, mas eu sou uma pessoa discreta por Você natureza, é reservada, é verdade. Você sempre foi reservada. entendeu? E aí, o que aconteceu? Quando eu resolvo escrever, eu vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste com o Yuri, meu ex-marido, eu coloco a minha vida ali, naquele livro. Tudo bem que era uma parte da minha vida, era o nosso relacionamento, mas eu exponho a minha vida de uma certa forma. E, graças a Deus, a gente teve uma equipe maravilhosa, então o resultado do espetáculo foi maravilhoso, a gente recebeu vários prêmios, foi uma peça que ficou em cartaz um ano, foi muito assistida, fizemos muitos programas de televisão, entrevistas para rádio, entrevista para jornal, revista, enfim, eu fiquei exposta. Sim, E aí, quando eu encontro com essa editora de novo, ela falou: agora você não tem mais desculpa. Agora você tem que escrever. é E eu verdade. fiquei acuada, né? Porque realmente ela não estava errada. Eu não tinha mais desculpa. A desculpa que eu sempre tinha dado de que eu não gostaria de uma exposição tinha ido por água abaixo. Mas Pois é, caiu por terra. ainda assim não foi o suficiente. Só que quando eu me separo do Yuri, separação nunca é fácil, você sabe, você já se Sim. separou. Por mais que a gente queira ou não queira, o sofrimento é grande, né, para todos os envolvidos. Afinal de contas, é uma relação, você normalmente aposta todas as fichas numa relação. A gente ainda tem esse sonho de eterno, né, para sempre, enfim. Apesar de que eu já tinha tido duas separações, já tinha tido dois longos casamentos, 10 anos cada um, já estava há quase 7 anos com o Yuri, mas ainda assim o término é sempre frustrante e doído. Sempre doloroso, né? Sempre parece que é alguma coisa que não deu certo, quando na realidade até deu, né? Mas deu Sim, pelo seu tempo, né? Que tinha que dar. e tá tudo certo, né? É, Mas na época eu fiquei muito mexida. A gente tinha acabado de tirar a peça de cartaz, tinha sido um sucesso. A gente tinha virado assim, o casal exemplo, sabe?
E para muita É gente, verdade, é para muita verdade. gente, Vocês estavam em todas e todo mundo achava maravilhoso mesmo. Eu mesma, aqui eu falava, ai, que lindo, que barato, né? Porque é legal a gente ver relações dando certo, né? E de repente a gente sim, tomou um sim. susto, né? Porque não aconteceu nada e de repente aconteceu tudo. Então, oi, o que aconteceu? Exatamente, exatamente. E assim, Fátima Bernardes estava no início da relação dela com Túlio, então ela se identificou muito com a gente, porque nós temos a mesma diferença de idade. A Fátima tem 3 anos a mais que eu e Túlio tem 3 anos a mais que Yuri. Então, assim, a gente tem os 25 anos de diferença no casal, eles têm também. Tata Werneck também estava começando a relação dela com o Rafa, entendeu? Então, assim, foi uma enxurrada de muita gente e muitos anônimos se conectando com a nossa história, enfim. Quando a gente termina, eu me senti meio que enganando as pessoas. Jesus, essas pessoas vão achar que eu sou uma louca. Eu vendi uma história de amor tão linda, que nossa história de amor foi linda, e aí, de repente, tudo vai por água abaixo e tal. E veio a pandemia. E eu me senti incentivada a contar a minha versão de como tudo tinha acontecido, como as coisas tinham acabado, e porque acabam e está tudo certo. Sim. E aí eu Não resolvi quer dizer que escrever não foi, não quer dizer que não foi bom, não quer dizer que não foi um sucesso, né? de jeito nenhum. Tanto é que o nome do meu livro é Pra Te Fazer Eu Me Perdi e tem o subtítulo Será? Interrogação, né? Porque existe muito, Simone, uma identificação, principalmente das mulheres, porque mulher é um ser maternal, né? A gente se doa Sim. muito. Não estou dizendo com isso que homens não se doem e que, às vezes, em alguma relação, o homem até se dá muito mais do que a mulher. Mas o padrão, o que a gente vê mais por aí, mais usual, é uma mulher mais dedicada àquela relação do que o homem. Até porque a mulher normalmente é mais romântica do que o homem, né? Então é muito natural, na época da separação, a mulher falar, mas eu fiz tanto, eu fiz, e para isso, para terminar. Então, a primeira coisa que eu criei foi o título, e foi o título que me fez seguir com o livro. Curioso, ele não tinha o subtítulo, foi a Alexandra Richter que me deu o subtítulo e que realmente Xanda, um beijo para Xanda, maravilhosa. fez todo sentido, né? Porque, na Sim. verdade, o que eu Xanda queria tem uma era sensibilidade fomentar essa muito curiosidade. grande. Eu queria Xanda fomentar tem uma essa sensibilidade muito grande, né? muito, muito. É impressionante, é impressionante. Ela é muito, muito, muito conectada, é bárbaro. E aí, enfim, eu me animei e resolvi escrever o livro, atendendo ao chamado da Cris, que é essa editora minha conhecida. E procurei o editor do Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, porque a peça eu escrevi com o Yuri, mas o livro do Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, ele tem 2 partes. A segunda parte tem o texto completo da peça, croquis de figurino, mapa de cenário, mapa de luz, tem tudo. Ai, que Então, lindo! é muito legal porque é um livro que serve para estudo, serve para tudo. E para quem não assistiu a peça, para ter contato com a obra. E na primeira parte, o Yuri escreveu sozinho uma primeira parte contando, na versão dele, como tudo aconteceu, como nós nos conhecemos, como a gente resolveu escrever a peça, como foi essa experiência de estar em cartaz com uma história, né, nossa, enfim. Eu procuro o editor do nosso livro para falar para ele, olha, eu atendi ao chamado da Cris, só que nessa altura do campeonato ela estava já na Ubook. E a Ubook é assim, a maior vendedora de audiolivros do Brasil e já está no exterior. E faz e-book. Mas agora, se não me engano, eles já estão até fazendo o livro físico, mas na época eles não faziam. Aí procurei por ele, falei, Gui, vou escrever, estou querendo fazer. O que você acha? Né? Eu comecei a trocar uma ideia com ele. Aí ele, muito ousado, ele é do mercado editorial há muitos anos, ele falou para mim, abre uma editora. Eu falei, oi? Você tá louco? Abre uma editora. Que isso? Abre uma padaria, abre uma Como editora. assim? Eu não entendo nada de editora, eu não entendo nada de padaria, não é assim, né?
falou, não, abre, eu te dou o caminho das pedras. Eu falei, não, amor, você não está entendendo. Comigo não vai dar certo. Eu já tenho uma agenda muito atribulada. E eu preciso fazer tudo com os melhores. Eu não conheço tanta gente assim do mercado editorial, entendeu? Imagina, você tem que ter capista, revisor. E revisor bom, não é um revisor que só vai fazer uma revisão ortográfica. Você precisa ter diagramador bom, você precisa ter boas gráficas. Enfim, milhares de fornecedores que estão envolvidos. É toda uma gama de pessoas, né, que você envolve, né? Parece que não, mas é uma equipe enorme, né, que faz parte de um projeto desse. É claro que se você hoje quer lançar um livro seu, sozinho, é muito fácil, entendeu? Você procura alguém que te ajuda, a pessoa vai lá, lança e tal, você edita, dá para os teus amigos. Agora, colocar à venda não é tão fácil assim. Eu falei com ele, eu topo, se você for meu sócio. E ele topou. Porque você é danada também, né? Você só se mete quando você tem certeza que vai dar certo. Isso que eu acho admirável. Porque muitas vezes as pessoas se deixam levar, né, pelas ideias, mas na hora de botar em prática se embanana até em função de querer pegar tudo para si. E eu acho muito legal em você que você tem essa generosidade. Você está sempre trazendo pessoas para trabalhar com você, trazendo pessoas para os seus projetos, que são maravilhosos, né? Mas que boas ideias não se fazem sozinhas, né? Eu bem falei isso no começo aí da nossa 7ª edição do Abram Alas Poesia, que é o trabalho que a gente está fazendo agora. As ideias, elas não se fazem sozinhas. E eu acho isso muito bacana de você, é que você tem ideias fantásticas e você se cerca de pessoas maravilhosas que são também... É fundamental. Ninguém faz nada sozinha. É imprescindível que a gente tenha um trabalho de equipe. Entrou agora aqui na live Roberto Birindelli, ele está no exterior, se preparando para filmar Gauguin. Olha que coisa incrível. Olha, Roberto! Né? Que maravilha, Roberto! Muito obrigado! Muito legal. A gente tem uma parceria muito bacana. Nós somos amigos há muito tempo. Nos conhecemos, inclusive, porque um amigo gaúcho nos apresentou logo que ele chegou no Rio. E eu, na época, não pude atendê-lo, eu não tinha como trazê-lo para o meu escritório. Mas a gente desenvolveu uma amizade bárbara, até que chegou o dia que ele tinha uma demanda, ele estava querendo mudar de escritório e eu tinha a possibilidade de trazer ele comigo e fazer um bom trabalho. E a gente tem assim uma parceria maravilhosa. Ele vive brincando comigo quando eu pergunto as coisas para ele. Ele fala, você que sabe, eu confio 112% em você e eu me sinto sempre muito honrada, prestigiada e acarinhada cada vez que ele fala dessa forma. E a gente tem uma troca muito bacana. E não é que ele faça exatamente tudo que eu acho que está certo, não. A gente tem uma troca, a gente se complementa, entendeu? Sim, mas isso é o legal de você, porque você tem essa postura, né? Você, apesar de ter todo um approach para fazer as coisas, você ouve, então isso em todos os sentidos da sua vida, né? E eu acho que isso é que faz com que tudo que você faça, que você mete a mão, dê certo, né? É justamente porque você amplia, né? Você não segura o negócio, você esparrama. Exatamente, é isso. É fundamental, fundamental. Então foi dessa forma. Aí antes de eu lançar o meu título, eu lancei o título de um outro autor, Sem Crônicas de Pandemia. E aí logo depois eu lancei meu título. Lancei agora há pouco tempo Indecências, que já vai para vendas na Amazon, Submarino, enfim, você conhece a Laura Maffei, que é a autora. Sim, né? Vai falar comigo aqui também. O mês que vem temos aqui uma conversa com Laura Maffei sobre as indecências. Que é maravilhoso. Não é? Adorei. Minha live de terça-feira é com um jovem autor, com Aleixo, que está lançando 24 Horas, que também é outro título. E, graças a você, por uma parceria grande de vida, vou lançar um título maravilhoso, Minha Tia Dercy, escrito pela Lucy, que foi você que fez a ponte. Estou super animada, cheia de novidades, né?
A gente tem um artista plástico reconhecido internacionalmente fazendo a nossa capa. Afinal de contas, Mark Zuckerberg, Madonna, todos têm quadros que encomendaram ao Anderson Chives. É um artista Olha, que faz artes com colagem de papeizinhos. Todos os grandes nomes nacionais têm quadros dele, né? Ele é um artista bastante reconhecido. Tem galerias aqui no Rio que expõem seus trabalhos, em Nova York, enfim. A gente teve o privilégio, né, de ter ele com a gente fazendo uma capa para Dercy. E vamos ter a contracapa de Heloísa Périssé, que viveu Dercy numa olha, série Lolo, maravilhosa. querida, viveu muito bem. Nossa, eu acredito que foi assim, um trabalho que ela deve ter muito carinho, porque ela fez tão bem feito. Eu que trabalhei com Dercy, né? Eu Sim, assistia e às vezes eu falava, cara, mas é a Dercy falando, né? É a Dercy, que loucura isso. Então é muito doido, muito doido. Ela fez um baita trabalho. Ela fez um baita é. trabalho. E eu trabalhei. Eu fiz oficina de humor na Globo com a Milton Vaz Pereira, junto com a Lolo. Então eu a conheço daquela época, né? Sim. E aí você tem uma ideia de uma pessoa cômica, né? Uma pessoa engraçada. E ela fez de uma forma tão fascinante, né? Ela deu peso, ela deu a leveza, ela deu as nuances. Nossa, maravilhoso, Ela é uma maravilhoso. ótima atriz. E, fora isso, é uma pessoa muito generosa, muito especial. Heloísa é uma querida. Também tenho o privilégio de ser amiga dela e conhecê-la há muitos anos, desde antes dela começar a fazer TV. Enfim, é muito bom a gente estar cercada de pessoas. É porque, às vezes, Simone, as pessoas acham assim, mas para a Cláudia é fácil, porque ela conhece todo mundo. Mas não é assim, entendeu? Porque as pessoas são solicitadas o tempo inteiro para vários projetos. E elas não Sim, podem atender ao mercado e aos amigos o tempo todo. Entendeu? sim. Eu tenho uma grande amiga que uma vez eu pedi para ela escrever uma orelha de um livro. E ela falou, Cláudia, eu recebo mais de 10 solicitações por dia para escrever prefácio, orelha, contracapa. Então eu tomei uma decisão lá atrás na minha vida. Eu não faço para ninguém. É, Por quê? cara. Não é justo eu fazer para uma pessoa e não fazer para outra. Eu não posso desmerecer alguém. E eu não dou conta de Sim, fazer para todo mundo que me pede. Óbvio que eu sim, poderia selecionar, tem alguns títulos que com certeza eu não conseguiria escrever, porque eu não compactuo com tudo. Mas, então eu optei, para não ficar mal com ninguém, eu optei simplesmente, eu não faço. Te agradeço, maravilha, muito obrigada pelo convite, continuo me sentindo honrada a cada convite que vem, mas eu não faço, entendeu? E é aham. isso, porque É verdade, é verdade. Nem todo mundo está disponível também. Às vezes você não consegue fazer, né? Não consegue ter um tempo para disponibilizar para isso. Mas me fala uma coisa. Primeiro, você está com o livro aí para a gente mostrar? Olha que lindo! Para te fazer, eu me perdi. Será? é. Não, o livro é muito bonito, ele está muito E como é que as bonito. pessoas Ó, compram? ó, é a foto modelo. Ai, não é maravilhosa, gente? Te cuida, Binchen. Mas é muito bom. Mas eu escrevi uma coisa logo no início do livro. Duas coisas eu escrevi que eu acho bem importantes. Uma é, Ah, esse é só o meu ponto de vista da minha história. sim, Entendeu? É o meu ponto de vista. Pode ser que algumas pessoas que conviveram comigo falem, mas foi assim mesmo? Será? Para mim foi tudo que está aqui foi exatamente assim. Entendeu? sim. Então eu acho Porque foi o que você sentiu, é isso, tá valendo. É a sua versão dos fatos. É que as pessoas elas acabam achando que uma única versão contém toda a verdade. E não nunca necessariamente seja assim, né? exatamente. Se a nossa própria imagem refletida no espelho, ela é o inverso do que ela está no ao vivo, então, né? Vamos Não partir é? dessa premissa. E eu dedico esse E livro a todas as mulheres que não deixaram de ser felizes
por medo de ficar triste. E, obviamente, aos meus Ah, filhos, que são meus grandes amores. oba! Então me sinto dedicada. Adorei. E me fala uma coisa, como é que o povo compra seu livro? O livro está na Amazon, Submarino, lojas americanas e no site da Um Livro. De qualquer maneira, no meu Instagram, tem lá no Linktree o Tem os link, links. acho que da Amazon, que é o link que está lá, porque também não dá para eu botar o link de todas, se não me engano, eu botei Sim, da Amazon por pura. Foi o primeiro que eu peguei. E é muito entendi. legal. A orelha do livro é da Alexandra Richter. Ai, Então, Xanda, eu maravilhosa, adoro. me sinto muito honrada. O prefácio é da Júlia Lordeiro. A Júlia Lordeiro é uma autora super reconhecida. Ela fez o filme da Mônica Martelli, então, assim, filmes campeões de bilheteria, né? Ai, que Escreve legal. séries, trabalhou muitos anos no GNT, fazendo exatamente a escolha dos roteiros. E foi a Júlia lá atrás, quando a gente estava escrevendo ainda, Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, que orientou o Yuri como seria a melhor forma de escrever, de arco dramático, o que teria que fazer, porque também era a primeira vez que a gente estava mexendo num texto para teatro, né? E a gente acabou ficando muito próximas mesmo, e é da Júlia todo o argumento e todo o esquema da nossa série. A gente tem uma série escrita já com 4 temporadas sobre o Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. Então, se Deus Ai, quiser, que em breve a gente delícia. está produzindo aí Oba. essa série. Ai, quero fazer uma participação, hein? Com Ah, pode certeza, falar. É amiga, mas tem que chamar para trabalhar também de vez em com quando. certeza. Mas me diz uma coisa, como é que é? Eu quero saber duas coisas de você. O que você lê? Quem são os autores que a Cláudia bebe na fonte? E como você escolhe o que você vai editar? Na verdade, eu estou já há bastante tempo, desde que veio a ideia não, desde que eu aceitei a ideia da editora, né? Porque a ideia não foi. Uhum. Eu só estou lendo autores que me procuram ou que eu vou atrás deles para poder lançar livros. Então, eu estou completamente imersa nesse universo. Não tem muito como ser diferente, né? Porque apesar de a Claro. gente estar vivendo uma pandemia e está todo mundo dentro do possível trancadinho em casa, mas graças a Deus as coisas estão se organizando. E desde o início da pandemia, eu não parei de trabalhar, porque eu parei de trabalhar no sentido de ser remunerada pelos trabalhos, porque parou tudo, parou novela, parou cinema, Sim, parou série, parou teatro, sim. parou evento. Eu faço muito evento corporativo, É, contrato. o nosso meio de trabalho estacionou, né? Vimos. Exatamente, exatamente. Então, eu fiquei, desde o início, estudando muito, fui estudar muito o mercado digital, que era uma coisa que já estava forte, mas que tomou, né, um corpo gigantesco durante a pandemia. Então, eu passei uns 3 meses, assim, acordando 4h30 da manhã e trabalhando até 11h30 da noite, meia-noite, estudando muito esse Sim, mercado, enfim. Então, esse período todo, eu estou totalmente focada nos novos autores da editora, entendeu? Mas, sim. assim, tipos de livro que eu amo de paixão são biografias, porque eu adoro o Também ser adoro. humano. Eu Também acho muito adoro. curioso. Então, assim, eu adoro ler biografias, sabe? Eu acho, assim, bem bacana. Eu acho que biografia traz história, né? Traz um Sim, monte de sim. coisa junto, história Agrega conhecimento humano, conhecimento humana. histórico, né? Conhecimento É, geral, né? De todas as é formas. muito legal, é muito legal. Agora, o que eu acho muito curioso na leitura como um todo é que cada livro é único para cada leitor. Porque aonde eu viajo numa leitura é um lugar bem diferente do lugar que você viaja na mesma leitura. Sim,
porque eu crio todo o meu universo, todo o meu cenário, né? O meu personagem tem ali uma cara, tem tudo isso. Então, eu acho isso fascinante, fascinante. São referências diferentes, né? O que para você é um prado vasto, para mim é outra coisa, É, né? É legal porque, mas eu acho que isso que é o grande barato da leitura. Por isso que normalmente quando a gente lê um livro e depois a gente vai assistir ou um filme ou uma série, alguma coisa, a gente fica muito, ai, não era não, nada disso. é muito difícil, né? É muito difícil. E isso não somos só eu e você. Eu me lembro, na época do Harry Potter, a minha filha tinha mais ou menos a mesma idade, e eu comecei a dar os livros para ela. E aí a gente combinou que ela leria os livros e, posteriormente, leria os filmes. Bom, tirando o terceiro filme, que é O Prisioneiro de Azkaban, os outros todos, ela foi assim, mas faltou isso. Mas não é daquilo. Então, assim, mesmo o Prisioneiro de Azkaban, ele não é fiel ao livro, e o livro é um milhão de vezes melhor, né? Sim, Então, assim, então não somos só nós, né? Não é uma geração, não é um tipo de leitura. Eu acho que é no geral, elas têm sim. essa coisa assim com a leitura de cada uma ser de um jeito. Para minha filha caçula, ela já vem da coisa de assistir um filme, porque ela acabava assistindo antes, porque ela era muito novinha, né? Eram 4 anos de diferença, faz muita diferença, né? Sim. E aí ela estava com 6 anos quando começou, então aí ela já está vendo, ela está lendo o livro, ela está agora lendo os livros, tal, e é outro patamar também, ela está adorando a leitura, porque a leitura é um outro tipo de prazer, né? Não, É é um incrível, gozo é incrível. diferente. Agora, você, assim, eu gosto muito de ler antes de assistir o filme, mas eu acho que quando você assiste o filme primeiro e depois lê o livro, o teu mergulho no livro é mais intenso, porque você, obviamente, pelos olhos do diretor do filme, né? Porque Aham, você já aham. está com aquele universo todo criado. E aí o livro ele expande muito mais, porque ele tem muito mais conteúdo do que o filme, né? Então, assim, é mais emocionante, digamos assim, na hora que você vai ler, e o confronto entre uma obra e outra fica minimizado, o confronto brutal, né? De, ai, não era isso que eu estava pensando. Aham. Porque tem uns que a gente odeia, né, quando a gente assiste. Agora, me conta uma coisa, como é que foi a experiência de transformar o livro anterior em espetáculo teatral? Na verdade, a gente primeiro fez o espetáculo, depois fez o livro. Tá. Então, o livro veio do espetáculo. Vocês escreveram o espetáculo antes. Que interessante. Eu achei que tivesse sido o contrário. Normalmente é o contrário, né? Todo mundo acha, mas o livro veio depois. Nós estreamos em junho de 2018 e lançamos o livro em dezembro. Foi bem depois. E aí, como é que vocês fizeram para pegar todo aquele universo lúdico? Porque, nossa, o cenário, o figurino, as músicas do espetáculo são Aquilo a gente assim, deve ao Jorge Farjada, mágicos, esse né? gênio maravilhoso, que é incrível. Na nossa concepção, quando o espetáculo foi escrito, era para ser um espetáculo contemporâneo. Na verdade, ele não estava datado, mas na nossa cabeça era um espetáculo contemporâneo. A única coisa que a gente tinha certeza é que dos 3 atores em cena, porque no nosso texto original também não tinha o Jujuba, tá? Que é o acordeonista, O mas a músico, gente tinha né? certeza que o elenco não sairia de cena e que o ator que faz o Coringa, que ele faz o filho, faz o amigo, faz o pai do Daniel, faz a empregada e faz o garçom, nenhum deles sairia de cena e esse ator que faz o Coringa, ele se transformaria no outro personagem em cena, Isso. uma mudança de um objeto cênico qualquer, um cachecol, um chapéu, um avental, uma blusa, alguma coisa assim. E o cenário seria um cenário modular, que uma cama se transformaria num carro, se transformaria num palco, porque o Daniel é poeta, né, e participa de saraus.
Então, isso a gente tinha muito claro. Mas quando eu convido, no momento do convite para o Farjala foi muito curioso, porque ele vinha de uma época de muitas montagens de Nelson Rodrigues. Não que ele não tivesse feito outro tipo de obra antes, mas ele estava num momento de muitos anos envolvido com Nelson Rodrigues. Então, quando eu vou convidar o Farjala, eu não conhecia o Farjala, assim, não era. Eu conhecia, mas ele não era meu amigo. Eu conhecia de turma de amigos. Oi, oi, oi. Nada demais. E aí, quando eu ligo para ele e convido, eu falo: olha, eu tenho uma comédia romântica, queria muito que você dirigisse, conta a minha história com o meu atual marido, nós temos 25 anos de diferença, e o texto foi escrito pela gente, queria muito que você dirigisse. Ele falou: você tem certeza que é comigo que você quer falar? Tipo, eu tô fazendo Nelson Rodrigues há um tempão, cara. Você quer que eu dirija uma comédia romântica? Tudo bem, me manda o texto que eu vou ler. Deixa eu ver qual é. E aí nós fomos pessoalmente conversar com ele um dia. Ele se encantou com o texto. Ele estava apaixonado na época. Então, falar de amor, né? Falar de um amor que estava dando certo, de um amor que, apesar de todos os percalços, estava dando certo. Ele ficou muito entusiasmado. Na verdade, o nosso texto se chamava Débito ou Crédito. Porque... Ai, por causa da história, que tudo começou, adoro essa história, conte. Tudo começou com um dia, gente no Baixo Gávea, que é um lugar super eclético, que vive lotado de artistas, enfim, a gente já frequentava... De pessoas fora do padrão, né? Exatamente. A gente já frequentava o Baixo Gávea há um bom tempo, mas excepcionalmente naquele dia nós fomos sozinhos jantar. Deu vontade de comer, acho que até a gente estava afim de comer galeto. A gente come muita picanha lá, mas naquele dia a gente estava com vontade de comer galeto com arroz de brócolis, batata portuguesa e tal. Fomos sozinhos. E foi um jantar romântico. Um casal, pipipi, papapá, comendo, bebendo e tal. E o garçom atendeu a gente a noite inteira e ele tinha claro ali que aquilo era um casal, ele não tinha dúvidas. Na hora de pedir a conta, a gente, como qualquer casal, hoje em dia, sempre dividiu as contas, né? Mas naquele dia o Yuri ia pagar sozinho. Eu sempre brincava com ele e falava assim: graças a Deus que você resolveu pagar sozinho. Mas ele resolveu pagar sozinho. E aqui no Rio, você sabe que a gente normalmente pede conta, faz assim, né? Pega o cartão e fala assim: traz a conta, né? Como se a gente estivesse rabiscando a conta. E ele fez assim, com o cartão dele já em mãos. O garçom veio com a conta e a máquina do cartão. E olhou para mim e perguntou: débito ou crédito, senhora? Aí ele pegou e fez assim: débito, querido. Ele pegou o cartão, enfiou na máquina e deu para mim, para que eu pudesse digitar a senha. O Yuri pegou... É surreal, né? O Yuri pegou a máquina, digitou a senha, devolveu para ele. Ele tirou a via do estabelecimento, tirou a via do Yuri e me entregou. Só que, curiosamente, Simone, naquele momento a gente estava prestando atenção no garçom. Porque muitas vezes, durante a conta, a gente ainda está conversando, aí digita ali a senha, agradece e tal, mas não está muito atento. Não passou nenhum carro, freou, ninguém passou e nos chamou a atenção. A gente ficou realmente aquele momento focado naquilo. E a gente percebeu que, peraí, esse cara está querendo falar alguma coisa com a gente, né? Sim, né? Voltamos para casa, comentamos um pouco sobre, dormimos. No dia seguinte, quando a gente acordou, olhou um para o outro e fez: cara, na boa, muito estranho aquele garçom de ontem, né? Enfim, só que débito ou crédito é um termo muito bom, né? Se você pensar, tem tudo a ver com a nossa história, com a história de qualquer pessoa, na vida, no dia a dia, seja em relações pessoais, seja em trabalho, você ganha e perde, você paga na hora ou paga depois, né? Sim, mas paga, né? Paga. Mas paga. E seria muito fácil para um boca a boca, né? Teatro se faz muito de boca a boca.
Então, você vai assistir a peça num dia, saiu para tomar um chopp, o que o garçom vai te perguntar no final? Débito ou crédito? Você vai no supermercado no dia seguinte, o garçom vai te perguntar, a caixa vai te perguntar o quê? Débito ou crédito? Débito ou Então, crédito, exatamente. Tem tudo a ver, ainda vai ser uma propaganda boca a boca. Passou. Começamos as leituras. E aí, eu tinha convidado a Paula Blamarque. Ela falou, cara, super quero trabalhar com Farjala, adoro o trabalho dele, mas me manda o texto, porque se eu não conheço o Yuri, ele nunca escreveu nada, eu preciso conhecer. E eu quero fazer uma leitura com ele para ver se dá liga, né? Afinal de contas, a gente vai fazer um casal. Né? E aí fizemos, levamos um pouco mais de tempo para conseguir o Coringa, que graças a Deus conseguimos o Vitor Thierry, que faz maravilhosamente bem. Ele muda de personagem assim, é indescritível o trabalho dele, é um trabalho bárbaro. E aí, durante a leitura, um dia, o Farjala virou para mim e falou assim, eu vou trocar o nome do espetáculo. Eu falei, oi? Porque assim, amor, débito ou crédito é muito tiro certo. Não trocar o nome do espetáculo. Não tem Como lógica. assim, né? Não tem lógica. E aí eu falei, mas você quer botar que nome, amor? Ele falou, vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste, que é uma frase que tem na boca da Andréia, da minha personagem, né, da que representa a Cláudia na história, e que é uma frase minha, pessoal, Cláudia. É uma frase minha, que eu sempre falei, gente, vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste? Vou nada, aí que bobagem. Entendeu? Se der errado, dane-se, entendeu? Mas vou tentar. Faz parte. Entendeu? E eu realmente, você me conhece, você sabe que eu sou assim, entendeu? Sim. Óbvio que eu não sou uma louca varrida. Eu não me jogo do 10º andar pensando que eu posso voar, porque realmente eu não vou voar. Mas, né, figurativamente, eu me jogo de vários 10º andares e tá tudo bem. E normalmente dá certo, viu? Normalmente então, é boa. Então, foi assim que virou, vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste. E, curiosamente, o meu sócio na produção, Frederico Heder, do Teatro Net Rio, agora mudou, é claro, mas pouca gente sabe que mudou para Teatro Claro, porque veio logo a pandemia, então todo mundo ainda tem muita referência do Net. Ele foi meu sócio na primeira montagem. E, curiosamente, no mesmo dia, eu encontrei com ele, saindo do ensaio, e ele falou, cara, você tem que mudar o nome do espetáculo. Tem uma frase no texto que é maravilhosa, tem que ser esse nome. E ele falou a mesma frase. Olha, que bárbaro! Impressionante, que bárbaro, né? E aí o Farjala levou o espetáculo para esse lugar que você conhece, esse lugar lúdico, com todas as referências de Chaplin, de Colombina, de Pierrot, colocou o Jujuba maravilhoso, tocando acordeon, tocando bandolim, tocando escaleta, a maquiagem da Rosa Bandeira. Não, o espetáculo visualmente é perfeito. Estou doida para assistir. Ele vai voltar ou não vai? Espero poder voltar. Você sabe muito bem que não dá para fazer teatro sem dinheiro, então eu acabei de reescrever, né, nas leis de incentivo fiscal, estou escrevendo em editais e eu espero conseguir captar para poder voltar, porque as pessoas pedem demais para a gente voltar aqui no Rio de Janeiro e eu não cheguei a fazer turnê em São Paulo, que também é um lugar que me pedem muito. É isso que eu ia falar, precisa vir para São Paulo, porque eu acho o espetáculo a cara de São Paulo, sabia? Sim. Pelo que eu vejo, pelo que eu vi da montagem, eu tô doida para assistir, porque eu vi pedacinhos, né? Fiquei muito afim. E aí, como é que foi, então, montar o livro em cima desse texto? Porque eu te fiz uma pergunta, mas já que você falou que foi ao contrário, então, como é que foi esse contrário? Como é que foi montar o livro em cima da coisa da peça, né? De uma peça sair um livro, que é difícil, né? A gente ver. Na verdade, que veio na nossa cabeça? Quando a gente decide fazer o espetáculo, falei, Yuri, eu vou botar a bunda na janela, né? Porque não tem jeito. Agora, já que é para botar a bunda na janela, eu quero fazer tudo. Se a gente vai conseguir ou não, são outros 500, mas eu quero fazer peça, eu quero fazer livro, eu quero fazer série, eu quero fazer filme, eu quero fazer tudo. Sim, a peça
e o livro eu sei que a gente consegue. De uma forma ou de outra a gente consegue. Agora, o resto a gente precisa, né, conseguir parceiros que comprem com a gente a nossa ideia. Sim. Então, a ideia do livro, ela veio bem em paralelo. E a ideia do livro já nasceu dessa ideia, de fazer um livro que a gente pudesse tanto atender ao grande público, né, leitor normal, que pudesse satisfazer, pudesse ser prazeroso, ser aprazível, quanto estudantes de artes cênicas e outros profissionais de arte cênica, assim como atores já em carreira, mas que pudessem ter acesso a obras. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura tão forte. Tem sim, tem vários livros com texto de espetáculos, mas eu acho que todo espetáculo tinha que ter o seu texto Uma publicado, versão, sabe? é Da forma que a verdade. gente fez. Eu Eu acho super, importante. super concordo com você. Eu acho que seria uma coisa bem interessante. Até para a gente deixar mesmo, porque a gente tem uma dramaturgia fantástica, de autores maravilhosos, e que a gente tem dificuldade, inclusive, Sim, de conseguir, de né? ter acesso. Eu tenho um livro, um espetáculo chamado A Dama de Copas e o Rei de Cubas, que é maravilhoso, né? Que eu vi com Rutinés de Moraes, fantástica fazendo e tal. Eu tive uma dificuldade de achar esse texto, mas uma dificuldade, eu acabei achando, porque uma amiga na época trabalhava na Biblioteca Monteiro Lobato, lá em São Paulo, e aí ela, por um acaso, tinha esse texto. Então, é muito difícil, porque a gente não tem, né? Ou então você tem que entrar na SBAT, pedir, Sim, buscar, né? Seria bem interessante mesmo se a gente tivesse, né, um é, catálogo, né? Um catálogo de... Como antigamente a gente tinha a revista de teatro que sempre vinha com espetáculos no final, né? sim. E eu não sei, eu nunca mais vi, não sei que fim Também não. teve, se ainda tem, É. enfim. Eu Mas é também uma não tenho. coisa bem interessante. É bem É interessante. super E interessante. como é que você escolhe os autores para serem publicados pela sua editora Agora É? Bom, eu faço a curadoria de uma forma muito simples, entendeu? Alguns autores me procuram, outros autores eu procuro, mas a maioria dos autores me procuram. Abaixou a sua voz, querida. Não, deve ter sido a conexão. Melhorou? Porque eu. Pode ser a Melhorou? conexão mesmo. Melhorou? Não, fala um pouquinho mais alto, por Eu favor. vou falar mais alto, mas assim, o volume aqui tá a mesma coisa, tá tudo igual. É, Eu faço a curadoria da seguinte forma: alguns autores me procuram e eu procuro alguns autores, mas a maioria deles me procuram. Eu quero construir um catálogo, a editora é muito nova, né? Meu primeiro lançamento foi em dezembro do ano passado, então, na verdade, a gente está agora completando 8 meses, né? E a gente já está com o quarto lançamento, então eu acho que dentro de tá indo uma tudo média boa, a né? gente está indo super bem, né? Mas assim, eu quero ter um catálogo bastante eclético mesmo, entendeu? Eu quero poder oferecer para o meu consumidor, para o meu leitor, um catálogo bem eclético. Até hoje, ó, a Vera está dizendo que está baixo, mas eu estou na mesma. Deixa eu tentar botar um fone para ver se melhora. Vamos ver. Que eu não sei o que aconteceu, deu uma É, instabilidade aqui, aí quando você voltou falando baixinho. vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Melhorou? Um pouco. E agora? É que tá assim mesmo. É. Mas tá, ó, o pessoal tá ouvindo bem. Vamos lá. Então, se tá Então, assim, ouvindo, tá ótimo. até hoje, é, eu posso te dizer que 60% dos livros que eu tive acesso, sendo eu procurando ou sendo procurada, foram livros que eu aprovei para estar no catálogo. Obviamente que eles têm que entrar numa fila de produção,
né? Sim, E o que eu penso? Assim como eu escolho os temas das minhas lives, que eu quero ter bastante tema diverso, eu acho que os lançamentos também devem ir por esse caminho. Eu poderia fazer exatamente ao contrário, ter um foco sim. único na editora nesse primeiro momento, para poder colocar ela num patamar diferenciado, né? Falamos sobre isso, sobre aquilo. Aham. Mas intuitivamente eu acho que da forma que eu estou fazendo está dando certo. Então, assim, se tem algum autor, um jovem autor, ou um autor que quer mudar de editora, me manda, me procura, né? A gente vai conversar, eu vou explicar como é que eu trabalho, me manda o livro para eu conhecer. Eu, assim, preciso conhecer antes a obra, até para poder pontuar se eu acho que tem alguma coisa a ser modificada e se o autor aceita ou não, porque o trabalho de uma editora e de um autor também tem uma coisa meio, né? É um agente literário. Aham. Aqui no Brasil você tem poucos agentes literários, né? Então, Sim, meio que a editora age, atua um pouco dessa forma. Então, eu já entendi. tenho aqui alguns outros títulos para lançar, mas estou super aberta para analisar novos títulos e querendo muito que as pessoas me mandem, porque a Que ideia é maravilha! criar um E grande como é que o catálogo. povo compra os livros da editora agora? Todos os nossos livros estão à venda na Amazon, Submarino, lojas americanas e no site Dá um Livro. E em E aí você audiolivro. procura como editora agora, é? E a gente. Procura como editora agora ou pelos títulos, né? Na verdade, o que acontece? Eu tenho alguns canais de comunicação nas redes sociais, né? O meu Instagram, que é o meu principal canal de comunicação, eu tenho o Instagram da CW Marketing, que é onde eu faço gestão de carreiras, eu tenho o Instagram do Instituto Agora que é de cursos online, e tenho o do Vou Deixar de Ser Feliz com Medo de Ficar Triste. Eu fiquei trabalhando até agora com a editora muito focada no meu Instagram pelo alcance que ele tem, que eu tenho muitos seguidores, eu me comunico Sim. diretamente. Mas hoje eu estou com necessidade de abrir um canal realmente da editora, porque Eu acho bacana, né? Até eu para a já. gente divulgar, para criar É, mesmo essa identidade, né? exatamente, eu Com, já estou com o com os número seus de leitores. títulos, eu já estou com o número de títulos maiorzinho, então às vezes se perde muito na minha linha do tempo todos os títulos e para entender Sim. tudo, entendeu? Então eu preciso agora dar uma focada numas redes sociais mesmo para a editora. Bom, então, aí agora falando dos seus dois livros, o Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste e o Para Desfazer Eu Me Perdi, estão os dois, a gente consegue comprar pela Consegue Amazon. comprar. Eu tenho alguns exemplares na minha mão, então se alguém quiser autografado, né, Ah, eu quero. pode ser comigo Depois a gente vai diretamente. se falar em off aí, porque eu É, quero. Tô doida é, para ler. é. É que a gente Também. sempre fala, eu sempre falo, tal, e agora estou falando oficialmente. Agora está Eu gravado, nunca né? consigo comprar esses livros. Pois é, porque tem muita gente que gosta mesmo de ter o livro autografado, né? Ó, a Eugênia está Ah, dizendo que quer. imagina, tenho o maior prazer. Quero Pois é. autografado. Aí é só me Bom, procurar por inbox no Instagram que a gente combina, tranquilo. beleza, querida. Olha só, queria te Imagina. agradecer muito por você ter se disponibilizado, porque você é uma mulher que tem muita coisa para fazer. E aí você ter se disponibilizado para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada Eu que te mesmo. agradeço, meu amor, Eu foi tenho uma certeza que vai delícia. ser o maior sucesso, tudo que você colocar a mão, porque Muito você obrigada. é Amém. uma pessoa empreendedora, você Amém. consegue fazer, você consegue juntar as pessoas. Então, assim, eu tenho plena confiança na sua capacidade de produzir coisas muito boas. E Muito você é uma obrigada. pessoa super interessante, então tudo que você produz acaba ficando muito bom, muito interessante também.
É aquilo que eu falei. Tive o prazer de me transformar numa amiga sua, que foi muito legal. Foi o grande barato. A coisa do trabalho, claro que era muito legal, era ótimo, né? Sim. Porque trabalho é sempre bom, mas eu acho que o que eu ganhei mais mesmo foi a coisa da nossa amizade, que está aí até hoje, é muito legal. Muito obrigada, Então é isso, eu queria te Simone. agradecer e queria que você deixasse aí o seu recado, porque eu deixo a live salva e aí as pessoas, muita gente não consegue assistir, né, no Sim, horário, porque é um horário meio assim, né? Tem gente que está com outras coisas nesse sim. horário, então eles assistem depois, aí você deixa aí o seu Maravilha. recado. Bom, quem quiser saber alguma coisa sobre editora ou adquirir livros, se quiser os livros autografados, pode me procurar em box. Eu queria muito agradecer a Ana Paula Crispim, a Vera, a Eugênia. Tem uma galera que está sempre me seguindo. Bruno Barbosa, que entrou aqui. Outras pessoas que eu também não conheço, mas enfim, que estão aqui com a gente. Gilmar, Teófilo, Adriane, Osana, Dolores, de Maria Oficial, olha, estava aqui agora, não sei se ainda está, Ana Paula, Mabel estava aqui, enfim, André, a galera toda, Verônica, ó, tem uma galera, Tâmara, Cozinha by Marlene, enfim, Lia, Gigi, Simone Soares entrou, olha que delícia, uma querida. Uma galera, Vaca Amarela, enfim. Tem muita gente aqui, tem muita Débora, gente. Cici, a Mari do Paradigmas, e veio, ficou aqui com a gente. Obrigada, é sempre muito bom conversar, né? Obrigada pelo convite e tamo junto, amor. Obrigadíssima. Um beijo, querida. Boa Beijo, noite para você e amores. vai Fiquem lá com ler o livro que Deus. você está lendo, que eu sei o livro que você está lendo agora. Maravilhoso. Vai lá, porque você vai se divertir com toda Tô certeza. me divertindo muito. Beijo, Um amor. beijo, querido. Um beijo Fica para com todo mundo. Muito Deus. obrigado para quem ficou assistindo a gente até agora. E para vocês que estão acostumados a assistir o Abram Alas Poesia todo mês lá no meu canal do YouTube, a gente já lançou o vídeo novo, então já podem ir lá e assistir a nossa 7ª edição. Esse mês nós fizemos 1 ano do projeto. Parabéns, Então, muito entre Abram bom. Alas Poesia e Toda a Prosa, faz 1 ano que a gente está fazendo esse trabalho colaborativo, levando literatura de qualidade para quem tiver interesse. Parabéns, Simone, parabéns. Um beijo, gente. Uma semana Obrigada. abençoada, viu? Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Obrigadíssimo.